Olá, graça e paz, que a glória de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família no dia de hoje. Amém? Olha, nesses últimos dias, nós temos vivido situações em que nós temos que pôr a nossa fé em prática, não é verdade? Nós temos colocado, exercitado ela de todas as maneiras e nós temos visto o cuidado, a fidelidade e como Deus nos ama e como que Deus não nos desampara, não é mesmo? Mas muitas vezes nós achamos que falta-nos um pouco de fé, ou que a nossa fé é pouca, ou que ela não é suficiente para que os milagres de Deus cheguem até as nossas vidas, até a nossa casa. Os apóstolos de Jesus também tinham essa dúvida, essa mesma dificuldade, tanto que lá no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 5, eles dizem a Jesus: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé. E Jesus, quando ouve isso, na sua imensa sabedoria, lá no versículo 6, ele vai dizer assim para os apóstolos: Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que Jesus quis dizer para os discípulos? É que a nossa fé, mesmo quando ela está pouca, quando ela ainda é pequena, nós vamos alcançar os milagres, nós vamos alcançar as bênçãos que nós precisamos, que nós tanto almejamos. Mas o que ele quis dizer, no fundo, é que para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé aumente, é preciso que ela seja exercitada. É preciso que ela seja todos os dias adubada para que ela possa aumentar e crescer dentro de nós. E como nós vamos adubá-la? Como nós vamos fazer ela crescer? É quando nós nos apegamos à palavra de Deus, quando nós começamos a ver os milagres que Jesus fez, as maravilhas que o Senhor operou, durante todo o tempo em que nós vemos relatos na Bíblia dos apóstolos, dos discípulos, grandes milagres fez o Senhor. Então, quando nós nos apegamos à palavra de Deus, a nossa fé se fortalece. E quando nós começamos a exercitá-la, ou seja, a orar, a confiar, a profetizar e a crer que mesmo que ainda eu não estou vendo, mesmo que ainda com os meus olhos carnais eu não consigo enxergar o milagre, eu vou alcançar, eu vou chegar, o mar vai se abrir diante de mim. Então, toda vez que nós exercitamos a nossa fé, ela cresce, ela aumenta, ela é acrescentada. É isso que Jesus quis dizer aos apóstolos quando ele citou sobre essa amoreira. Olha, diga para ela, saia da terra e lance ao mar. Ele quis dizer isso, que quando nós exercitamos, a nossa fé cresce, a nossa fé aumenta. Então, todas as vezes que você estiver diante de situações em que a sua fé é provada, em que muitas vezes você achar que a sua fé é pouca para o milagre que você precisa, lembre-se dessa passagem. Olha, eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso fazer com que ela fique mais forte, me apegando à palavra de Deus. E aí sim, eu vou conseguir me fortalecer e crer nos milagres que estão por vir. Que nós, assim como os apóstolos, possamos pedir ao Senhor com sinceridade: aumente a nossa fé. Aumente a nossa fé, Senhor, para vencer os obstáculos. Aumente a nossa fé para crer nos milagres. Aumente a nossa fé para viver as bênçãos e as maravilhas que o Senhor tem para nós. Enfim, que nós venhamos ter fé para crer no impossível, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te abençoe e que a sua fé hoje, através dessa palavra, desse devocional, seja acrescentada um pouco mais. Um grande abraço.